Olá, queridos irmãos. Nestes momentos de crise, quando convivemos com um problema desta magnitude, que é o coronavírus, ficamos agitados, preocupados, temos diversas reações emocionais, racionais também. Precisamos refletir e eu quero convidar você para uma reflexão. O contraste que existe entre a igreja e outras instituições. A igreja é uma instituição estabelecida por Deus para uma finalidade específica ou para múltiplas finalidades. E a igreja, diferentemente de outras instituições, recebe pessoas em condições de dificuldades. Se você chega na sua faculdade, alguém vai dizer para você, aqui, fora os seus problemas, deixa os seus problemas lá fora. Na igreja, você vem com seus problemas. Se você chega no trabalho, alguém vai dizer a você, deixa os seus problemas em casa. Aqui é trabalho. A igreja aceita você com seus problemas. A igreja é incrível. Alguém compara a igreja com um hospital, e é isso mesmo, que ela é, a função de hospital. À igreja vêm os doentes, os debilitados, os fracos. Estamos na igreja convivendo com pessoas de todos os tipos, todos os temperamentos, todos os níveis sociais. A igreja é um organismo interessante. Agora, e se a igreja fechar? Se os templos fecharem? É interessante ver a reação de algumas pessoas à ameaça do fechamento dos templos. Eu sei, é impactante, a gente fica assustado, mas eu queria te convidar para refletir um pouco sobre isso. Se a igreja fechar, se o templo fechar, a Bíblia fala de um tempo em que as pessoas andarão de um lado para o outro com sede e fome da palavra de Deus. E não será possível encontrar algo que sacie essa sede da alma. Porque a oportunidade de ir à igreja ou de, por qualquer outro meio, ouvir a palavra de Deus, já terá passado. Mas graças a Deus, hoje nós temos liberdade religiosa de nos reunir, de nos congregar. Embora estejamos sobre um decreto que estabelece o número de adoradores, nós ainda temos a liberdade de abrir os templos e adorar a Deus, de abrir os templos e prestar a Deus o nosso culto, de nos alimentarmos da palavra de Deus. Mas se a igreja fechar? Esta é a reflexão que eu quero fazer com você. Se os templos fecharem as portas, se os templos forem cerrados suas portas, o que faremos? O que vai acontecer com você? Provavelmente, se você é um cristão que vive conectado com Deus, a sua fé, esta crise de fechamento de templos, vai apurar a sua fé. Você vai se aproximar mais de Deus. Você vai ficar mais em comunhão. Você vai se consagrar. A sua preocupação vai fazer com que você se aproxime mais de Deus, que leia mais a sua palavra, que estude e que ore mais. Porque a igreja, o templo, poderá ser fechado. Mas você, que é o templo vivo de Deus, estará cada vez mais aberto para a recepção da sua palavra. É interessante notar o desespero das pessoas diante da ameaça do fechamento do templo. É natural, eu não condeno. Mas esse templo esteve aberto por muitos e muitos anos. E muitas vezes, os lugares mais vazios do que lugares ocupados. Muitas vezes os nossos cultos são ocupados pelo menor número de pessoas da congregação. Muitas vezes, talvez você tenha trocado o culto de domingo por um programa de TV. Muitas vezes você tenha preferido ficar em casa, no sofá, descansando,
do que ir àquele trabalho missionário ou aquela convocação de sábado à tarde para um estudo ou para um trabalho missionário. Então, por que agora lamentar o fechamento do templo? O que adianta o templo estar aberto e o seu coração está fechado? Quantas vezes nós vimos lá do púlpito, quando assumimos a dianteira do templo, as pessoas ali no templo, presentes apenas o corpo, a mente e o coração distantes, fazendo uso dos seus celulares para se comunicar com pessoas, para verificar suas redes sociais. Então não adianta o templo estar aberto se o seu coração está fechado. Fechado para as advertências que você já recebeu. Fechado para a mensagem que Deus envia para você. Quantas vezes você já se levantou do banco da igreja sem saber o que o pregador falou? Sem saber o que continha naquela mensagem para você? Então, não adianta os templos estarem abertos se os corações estão fechados. Precisamos estar preocupados, sim, com a abertura da porta de nosso coração. Porque mesmo que o templo não abra, o meu coração e o seu precisam se abrir para a entrada definitiva de Jesus. A igreja precisa de templos vivos, mesmo quando os templos físicos estão fechados. Os shopping centers serão fechados, as rodoviárias serão fechadas, os aeroportos serão fechados, mas a igreja de Deus, que é um organismo vivo, que é composta por mim e você, essa nunca se fechará. Pelo contrário, quanto mais as crises apertarem, mais fervorosos seremos, se estamos em Deus. Mais ocupados estaremos no estudo da Bíblia. Mais preocupados com a nossa condição espiritual. Mais preocupados em levar essa mensagem às pessoas que nós conhecemos e que são ignorantes da mensagem que conhecemos. Eu conheço templos que foram fechados as portas definitivamente, por falta de frequência mesmo. Porque as pessoas priorizaram outras coisas ao invés de ir à igreja 3 vezes por semana. Ou, como acontece na maior vezes dos casos, as pessoas escolhem seus divertimentos, suas ocupações e são apenas sabatistas. São frequentadores aleatórios do templo. E agora, quando a crise ameaça fechar o templo, elas lamentam-se, elas choram e elas se desesperam. Sabe por que vem esse sentimento? Porque elas mesmas não são igrejas. Elas mesmas não são templos vivos. Elas estão ancoradas e escoradas no templo e nas pessoas que abrem e fecham os templos. Elas estão com a sua fé confiadas em homem, na liderança da igreja, no pastor, naqueles que dirigem os trabalhos. Eu quero fazer um apelo para você, se esse é o seu caso. Se você é morno, se o culto da igreja não tem importância para você, se qualquer coisa tira você das reuniões da igreja, se você é uma dessas pessoas responsáveis por deixar as cadeiras e bancos dos templos vazios, se você é aquela pessoa que chega atrasada aos cultos por considerar que não é importante chegar à escola sabatina às 9 horas, não é importante chegar ao culto de quarta-feira e domingo às 19h30 horas, para você tanto faz. Se você é aquele tipo de pessoa que vai à igreja, o templo está aberto, a reunião está acontecendo, mas você sai e não presta atenção no que Deus diz para você, eu quero fazer um apelo para você. Acredito que a crise do coronavírus não é o fim. É um prenúncio do fim. É um dos sinais de que o fim está bem próximo. Então, se é assim, você terá oportunidades. Os templos que se fecharão para os cultos, ainda se abrirão para cultos. E você estará vivo e terá oportunidades de corrigir, de valorizar o templo e o tempo de qualidade com Deus, o seu culto matutino e vespertino no seu lar, valorizar as reuniões da igreja que você não tem frequentado, valorizar as reuniões de estudo da Bíblia para fortalecimento da fé. A escola dos profetas está aí com essa função.
e valorizar o tempo áureo, o tempo de ouro que temos, de juntos comungarmos da palavra de Deus, de juntos apreciarmos das bênçãos de Deus que estão distribuídas na sua palavra. E que o conselho da palavra de Deus aos hebreus seja acolhido por nós. Não deixemos a nossa congregação. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.